Oi, boa noite. Boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. A Justiça Federal no Rio de Janeiro manda prender de novo Jorge Pisciani e outros 2 deputados estaduais. Eles já se entregaram à polícia. O povo do Zimbábue comemora nas ruas a renúncia do presidente. Mugabe ficou 37 anos no poder. Mudanças nas certidões de nascimento, casamento e óbito. A partir de hoje, esses documentos vão ter CPF e novos tipos de filiação. Na série Vidas em Transformação, vamos falar sobre o complexo mundo das cirurgias de mudança de sexo e dos tratamentos hormonais. O processo de transição não é fácil, mas significa liberdade. E ainda uma homenagem aos 70 anos de Alcione. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A Justiça Federal no Rio de Janeiro mandou prender de novo os deputados estaduais Edson Albertassi, Paulo Melo e o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Os 3 já se entregaram. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Bruno Cruz tem outros detalhes. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Pedro. A Procuradoria-Geral da República entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que na última sexta-feira libertou os deputados Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo da cadeia. A ideia da Procuradoria-Geral da República é ter uma decisão definitiva sobre a questão. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a Alerj desrespeitou o devido processo legal e também a separação entre os 3 poderes. Isso tudo aconteceu, apesar, esse pedido, né, da Procuradoria-Geral da República acontece apesar da decisão que teve hoje mais cedo. Novamente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu pela prisão dos 3 deputados e o afastamento deles dos mandatos, dos respectivos mandatos. Veja na reportagem. Por 5-0, os desembargadores da primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram restabelecer a prisão e o afastamento dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Os deputados são acusados de receber propina para beneficiar empresários do ramo de transporte no Rio. Os desembargadores pedem ainda uma intervenção federal caso haja descumprimento da nova decisão. Houve uma sucessão de ilegalidades, um assodamento, o desrespeito a uma ordem judicial, inobservância da reserva de jurisdição. Só o juiz pode aplicar o processo e definir quem pode ser solto. As prisões que na semana passada já haviam sido determinadas pelo TRF foram revogadas pela Assembleia Legislativa do Estado na última sexta-feira. A manobra da Alerj foi inspirada na decisão do Supremo Tribunal Federal, que no mês passado deu ao Senado a palavra final sobre medidas restritivas ao mandato do senador Aécio Neves. Em entrevista à BBC de Londres, o ministro Luiz Fux, do STF, condenou a atitude dos deputados da Alerj. As assembleias estaduais estão utilizando de maneira vulgar e promíscua essa decisão do Supremo sem provocação em relação ao judiciário. De sorte que é uma decisão lamentável, é uma decisão que desprestigia o Poder Judiciário, gera uma sensação de impunidade e certamente será revista pelo Supremo Tribunal Federal. Poucos minutos depois da decisão, os deputados Edson Albertassi e Paulo Melo se apresentaram aqui na Polícia Federal. O último a chegar foi Jorge Pisciani. Esse retorno à prisão viola de forma flagrante o que foi decidido pela Assembleia Legislativa. No final da tarde, Paulo Melo, Albertassi e Pisciani foram levados para o IML para fazer exame de corpo de delito e depois foram encaminhados de volta para o presídio.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, responsável pelos processos da Lava Jato na segunda instância, negou 3 recursos apresentados por condenados na operação. O ex-ministro José Dirceu teve pena de 30 anos mantida. Ele entrou no tribunal com embargos de declaração, alegando omissões ou obscuridades no julgamento de suposto recebimento de propina da empreiteira Engevix. Como a decisão não foi unânime, a defesa de Dirceu pode entrar com um novo recurso no próprio TRF. Também foi negado o pedido de absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia em 2 ações na Lava Jato. Para a defesa do ex-presidente Lula, o reconhecimento da impossibilidade de punição após o falecimento de Dona Marisa em fevereiro não seria suficiente para garantir o princípio de presunção de inocência. O colegiado considerou que a mudança não teria resultado prático no processo. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teve a condenação por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas mantida. Mas a pena dada pelo juiz Sérgio Moro foi reduzida de 15 anos e 4 meses para 14 anos e 6 meses de prisão. A Polícia Federal cumpriu hoje 8 mandados de busca e apreensão, 5 de condução coercitiva, quando o acusado é levado para depor, e 1 de prisão temporária em um desdobramento da Lava Jato. Os mandados foram cumpridos nos estados da Bahia, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo. Os principais alvos foram o ex-gerente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, e parentes dele. De acordo com o Ministério Público Federal no Paraná, eles são suspeitos de operacionalizar o recebimento de R$ 7 milhões de propinas pagas por empresa de engenharia entre 2009 e 2014. O presidente Robert Mugabe renunciou hoje à presidência do Zimbábue depois de 37 anos no poder. A população festejou o fim da ditadura nas ruas. Mugabe anunciou a decisão em uma carta enviada ao parlamento. O ditador, de 93 anos, disse que renunciou para fazer uma transferência de poder tranquila. A plateia comemorou. Mais cedo, uma multidão tinha se reunido do lado de fora do parlamento para pedir mais uma vez a renúncia do ditador. O povo saiu às ruas quase todos os dias para protestar contra Mugabe, desde que o exército tomou o poder no Zimbábue há uma semana. Ele vinha sofrendo pressões de todos os lados para deixar o cargo. Da oposição, de associações como a dos veteranos de guerra do país e do próprio partido, que tinha dado um prazo até segunda-feira para ele renunciar. Os parlamentares iam dar início hoje a um processo de impeachment. Com a mudança de rumo, o processo foi suspenso e o parlamento quer que um novo líder seja empossado até o final desta quarta-feira. O candidato mais provável é o vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, que tinha sido demitido por Mugabe. O povo voltou às ruas, mas dessa vez para celebrar a queda do ditador. Na Argentina, a Marinha corre contra o tempo para encontrar o submarino que desapareceu há 6 dias no Atlântico Sul, com 44 pessoas a bordo. O oxigênio pode acabar em menos de 48 horas. A boa notícia é que o tempo melhorou na região, que deve facilitar as operações. Um ruído contínuo e persistente que poderia ser de alguém batendo no casco do submarino indicava que a busca poderia estar próxima do fim. O ruído foi detectado ontem por 2 navios argentinos. Mas a Marinha Argentina informou que foi mais um alarme falso. O último contato com a tripulação foi feito na quarta-feira. O submarino tinha subido à superfície por causa de uma falha elétrica e recebeu ordens para voltar à base naval de Mar del Plata. Como um segundo contato não aconteceu, as buscas começaram. Vários países enviaram embarcações e aeronaves, mas o mau tempo prejudicou as operações. Hoje, pela primeira vez, o mar está mais tranquilo. Este porta-voz da Marinha diz que isso também facilita um eventual resgate.
Em Mar del Plata, parentes dos 44 tripulantes enfrentam a espera por notícias com apoio psicológico e espiritual. Esse psiquiatra da Marinha afirma que numa situação como essa é muito importante ter com quem falar e se sentir acompanhado. O submarino só tem oxigênio para mais um dia e os parentes sabem que as próximas horas podem ser muito difíceis, mas todos estão otimistas. Isso não é esperança brasileira. Segundo as previsões, o bom tempo vai durar e a Marinha norte-americana está montando uma embarcação especial para o resgate, que conta com um mini submarino e um robô. Mais de 40 milhões de latino-americanos não têm acesso à coleta de lixo. Se depender de gestores que participaram de um encontro com a ONU hoje em São Paulo, o cidadão é quem deverá pagar pelo serviço. Lixo sem tratamento contamina tudo: o solo, o ar, as águas. Todo mundo quer se livrar do lixo que produz, mas pouca gente pensa no destino do lixo. Aqui na Zona Oeste de São Paulo, a gente encontrou essa calçada que tem um pouco de tudo. Tem planta, sacola, plástica, entulho. Um estudo feito pela ONU na América Latina e no Caribe revela que 27% dos resíduos produzidos nessas regiões são despejados a céu aberto. 41 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe não têm acesso à coleta de resíduos. Os dados do Atlas de Resíduos Sólidos da região foram divulgados hoje neste encontro em São Paulo. Nossa principal recomendação é que a recuperação de resíduos se torne uma prioridade política, mas não uma política exilada de um setor. Porque se melhorarmos a questão dos resíduos, vamos melhorar a qualidade de vida, as mudanças climáticas, a presença dos efeitos sobre a saúde e meio ambiente. A situação do Brasil não é muito diferente. Apesar da Lei de Resíduos Sólidos de 2010, que estabelece normas e metas para o recolhimento e tratamento do lixo, pouca coisa foi colocada em prática. No ano passado, 91% do lixo produzido no país foi coletado. O problema é que pouco foi tratado. Quase 12 milhões e meio de toneladas foram parar em lixões, os maiores focos de poluição ambiental do planeta. Nos países já desenvolvidos, que têm as melhores práticas, esse é um custo assumido pelo usuário dos serviços, ou seja, pelo cidadão. Nós temos que remunerar, como fazemos com abastecimento de água, com consumo de energia elétrica, com telefonia. A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina em 2,6% nas refinarias a partir de amanhã. Esse é o terceiro corte consecutivo nos últimos 5 dias, mas o diesel vai aumentar 0,6%. E na semana passada você viu aqui no Repórter Brasil a falta de combustíveis nos postos de Goiânia por causa de um protesto contra os preços. Com a saída dos manifestantes das portas das distribuidoras, os produtos voltaram às bombas. Só que agora, uma ordem judicial tenta garantir a redução do valor do etanol e o fornecimento do combustível. Na procura por um preço melhor para tentar economizar, seu Milton acabou ficando sem combustível. O jeito foi recorrer ao posto mais perto. Me sinto muito prejudicado porque os preços eles aumentam sem critério nenhum. 4 dias depois da decisão da Justiça, que determinou que 60 postos de combustíveis da capital reduzissem o preço do etanol, a situação começa a ficar normalizada. O álcool voltou a aparecer nas bombas depois de ter ficado em falta em vários postos de Goiânia. Mesmo com a redução do preço do etanol, o consumidor ainda não está satisfeito. Abaixou o etanol, mas a gasolina, que praticamente tem uma porcentagem alta de etanol, o preço está muito elevado. O custo, no final do mês, pesa no bolso. Estou pensando seriamente em um meio alternativo aí de transporte. A decisão da Justiça acolheu um pedido do Procon Goiás que identificou que os postos estavam praticando preços abusivos em relação ao litro do etanol. Os lucros chegavam a 120%. Agora, os postos notificados tiveram que reduzir a margem de lucro para 10,2%, a mesma
praticada em julho deste ano. O motorista que pesquisava encontrar o etanol a R$ 2,69 até R$ 3,29. O valor da gasolina nas bombas continua alto, na faixa dos R$ 4,49. Está muito caro ainda. Assim, para nossa empresa lá, no jeito que a gente trabalha lá, a gente consome muito e está muito caro. É uma incompatibilidade muito grande, especialmente que os salários, rendimentos, né, em geral, dos trabalhadores não têm acompanhado, né, o aumento, eu diria, abusivo dos preços. A Polícia Civil de Goiás prendeu hoje o diretor e agentes do presídio de Anápolis na segunda fase da Operação Regalia. Mulheres de detentos também foram presas. Foram 11 mandados de prisão e 7 de condução coercitiva, a maioria em cidades do interior do estado. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que atua praticando crimes contra a administração pública e tráfico de drogas. Um dos presos é o diretor do presídio de Anápolis, Fábio Oliveira, que esteve na sede do Ministério Público no período da manhã para esclarecimentos. Além dele, o supervisor de segurança do presídio, Edinaldo Monteiro, e um agente também foram presos. Hoje, dentro do presídio, foi apreendida a quantia de R$30 mil em dinheiro, além de celulares e drogas. Tem cadernos de presos que chegaram a mencionar 270 mil oriundos do tráfico de drogas dentro da cela. Agentes penitenciários cobravam propina de presos por benefícios, como acompanhá-los para visitar parentes em casa. Um dos suspeitos chegou a receber R$500 mil. Já nos estados do Maranhão, Ceará e Piauí, foi deflagrada hoje a Operação Viúvo Negro. A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária, 2 de prisão preventiva e mais 4 condução coercitiva. Em um escritório de contabilidade localizado na rua Alceu Brandão, no bairro do Monte Castelo, em Teresina, a polícia encontrou documentos que provam que nomes de pessoas fictícias foram utilizadas para fraudar a Previdência. O proprietário do escritório, Elber Oliveira, e sua esposa, Elisiane Oliveira, foram presos preventivamente. Uma Hilux e um Siena foram apreendidos e levados à sede da Polícia Federal. A polícia estima que a fraude causou um prejuízo de R$2 milhões ao erário público. Já estão valendo em todo o país as mudanças nas certidões de nascimento, casamento e óbito. O objetivo é facilitar a vida dos cidadãos que terão praticamente um documento universal. A principal mudança é a inclusão do número do CPF em todas as certidões. O usuário ele pode ir até o cartório e pedir para inserir nas certidões o número do RG, o número do título de eleitor, o número do passaporte, pode até colocar o número o tipo sanguíneo da pessoa. Uma outra novidade é a substituição do termo genitores na certidão de nascimento, que agora passa a ser filiação, porque é possível que a pessoa tenha 2 pais ou 2 mães, além da situação da barriga de aluguel, por exemplo. Além disso, há agora o espaço naturalidade, para a criança ter no registro a cidade de residência da mãe e não necessariamente o local do parto. Imagina o nascimento de uma criança aqui em São Paulo, mas a mãe mora em Valinhos. Aqui em São Paulo, a mãe veio ter a criança por conta ou do convênio médico ou alguma complicação, não dá para saber. A mãe ou o pai, no momento do registro, pode querer constar Valinhos como naturalidade, porque ela se identifica muito mais com Valinhos, sempre morou em Valinhos. O governo federal lançou hoje um pacote com 4 serviços digitais para atender o trabalhador. A plataforma Emprega Brasil oferece 2 aplicativos para celulares, o Cine Fácil, que oferta vagas de emprego em todo o país, e a Carteira de Trabalho Digital, que dará acesso instantâneo às informações pessoais do empregado e aos contratos de trabalho. Também foram lançados 2 sites, o Seguro-Desemprego Web, para solicitar o benefício pela internet, e a Escola do Trabalhador, que vai oferecer cursos online. Você pode saber mais sobre a plataforma no site empregabrasil.mte.gov.br. Como vimos, a Organização das Nações Unidas espera um crescimento de mais de 60% em 8 anos na quantidade de lixo gerado pela população na América Latina e também no Caribe. E a gente quer saber, você se preocupa com o destino do seu lixo? Eu separo o lixo orgânico do não orgânico. Tem 2 lixeiras, uma para orgânico e não orgânico. As pilhas, as baterias,
eletrônicos velhos, eu não jogo no lixo. Eu separo no lugar. Eu ainda não joguei, mas eu pretendo jogar em algum lugar. Tomar cuidado com as nossas nascentes, né, com nossos rios, com o meio ambiente de uma forma geral. O planeta só tem mais a agradecer. Então, para todo mundo, né, a galera aí que está no estudo aí, que está no primeiro grau, no segundo grau e também nas universidades, vamos reciclar e vamos também colocar o lixo no lixo. E você quer ficar bem informado também pela internet, o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página agora, participe do nosso jornal, faça suas críticas, sugestões e participe também das perguntas do dia. Anote o endereço aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. E pelo Facebook, Kleber Barreto do Recife respondeu: certamente, o percurso do lixo mal destinado vai poluindo, obstruindo canaletas e causando doenças. Isso quando não chegam nos mares, dizimando espécies fundamentais ao meio ambiente. E o Isaac Almeida, lá do Rio de Janeiro, disse: eu faço minha parte, separo os lixos orgânicos e não orgânicos, mesmo sabendo que eles serão misturados no caminhão de lixo, pois na cidade do Rio de Janeiro não há coleta seletiva. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, direto da Casa Branca, o perdão ao Peru, a cerimônia tradicional norte-americana que antecede o Dia de Ação de Graças. E ainda a segunda reportagem especial da série Vidas em Transformação vai falar sobre o complexo mundo das cirurgias de mudança de sexo e tratamentos hormonais. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos.